Irmão Rubens, está me ouvindo bem? Olá, boa noite, amigos e irmãos do Verdade Oculta. Muito obrigado por estarem aqui no Hangout do Silvio em pleno sabadão. Estamos aqui batendo um papo das escrituras. É muito bom, é muito gostoso. Eu queria agradecer você que deixou de ir para Gandaia aí para estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Apesar que os nossos irmãos não são muito de Gandaia, mas tem uns que vão ainda. Mas estão aqui com a gente, curtindo. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do nosso querido irmão Rubens. Boa noite, irmão Rubens. Como vai, meu querido? Muito obrigado por estar aqui no Hangout do Silvio. Obrigado pelo convite, Silvio. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esses temas aí que você vai colocar. E é um prazer enorme por rever aqui meu irmão mesmo, né? O queridíssimo Jardel. E a pessoa que a gente tem um amor gigantesco mesmo, muito grande. Né? Tem o Edi em São Paulo, tem o Jardel... Tem você, tem mais quem? Agora, recentemente, né, o Januzzi, tem também o Kleber já há algum tempo, e muitos outros amigos, né? Mais pro interior, lá o Vanderlei, o meu grande amigo Douglas, né? Em São Paulo tem muita gente que a gente ama, né? E o Jardel foi um dos primeiros, assim, que a gente fez uma amizade muito boa mesmo, coisa de irmão mesmo, né? Jardel é amizade antiga, do tempo do Edir. Jardel e Edir tenho a mesma idade no meu círculo de amizade. A gente tem um amor muito grande por esse amado Jardel. E tá o Sabino também, que foi iniciar o computador. Um abraço a todos vocês, boa noite, estamos aí juntos. Obrigado. Boa noite, Rubens. Então, só para alertar, o Sabino foi reiniciar o computador dele, que ele não estava conseguindo abrir os documentos do Word. Já ele entra e a gente começa o bate-papo. Mas enquanto isso, agradecer a presença do Rubens aí e agradecer a presença do nosso querido e amado Jardel, que faz um tempinho que eu estou devendo para ele uma participação no nosso Hangout. Houve oportunidade agora, é uma pessoa que tem bastante conhecimento das escrituras, vai poder auxiliar bastante a gente aqui hoje. Então, Jardel, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, irmão Silvio. Boa noite também, irmão Rubens. Para mim está sendo um prazer aí, está sendo a primeira vez participando com vocês aí. Eu espero também estar contribuindo aí também para o conhecimento. Sem dúvida, Jardel, é muito bom ter você aqui. Então, quando a gente aguarda o reiniciar o computador, o nosso querido Fábio Sabino, professor Fábio Sabino, lembrando que é um professor de hebraico, que tem um conhecimento absurdo aí do hebraico e tal, mas dentro de um sistema dos estudos bibliografados, né? A gente vai fora dessa linha, a gente trabalha outros fatos históricos, a gente busca o caminho antigo, mas não impede que a gente aprenda muito com o nosso irmão Fábio Sabino, mesmo discordando de alguns pontos, mas é uma pessoa que vai contribuir muito para o Hangout de hoje. E também era para ter uma pessoa aqui que ia falar sobre o Torá. E essa pessoa, infelizmente, teve um evento hoje que ela não teve como desmarcar, né? E não pôde estar aqui com a gente. Nós tivemos o primeiro convite para o Fábio, né? E o Fábio não pôde estar aqui conosco. Não é o Fábio Sabino, é outro Fábio, né? O Fábio, me deu um branco aqui no nome, mas é o Fábio. Depois eu vou buscar o nome dele aqui, eu dou o nome dele para vocês. E ele não pôde realmente estar aqui conosco, uma pena. Mas não vai faltar oportunidade, né? Enquanto isso, eu queria que o Rubens falasse, né, a respeito, inclusive, da tarja dele aí, que é o Rubens caminhando nas cidades de São Paulo, né? Falar a respeito desse projeto maravilhoso, Rubens. Por favor, explica para o pessoal o que é isso aí, hein, Rubens? Ô Silvio, nós vamos estar disponibilizando o ano de 2013 para poder estar mais perto das pessoas que querem divulgar para os seus vizinhos, para os parentes, para a cidade sua, essas questões envolvendo os Illuminati, a nova ordem mundial. E isso diz respeito a sair em campo, andando pelas ruas da cidade, distribuindo 1000 DVDs em cada cidade. As pessoas estão, assim, bastante solícitas, eu vejo isso com muito bons olhos. E a perspectiva é boa, e a gente fica animado na medida em que as pessoas, vamos dizer assim, aderem à ideia, né? E já temos, por exemplo, muitas cidades certas da gente visitar, como, por exemplo, Piracicaba, né? Um abraço lá para a menina de Piracicaba que está agilizando lá agora. Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui, porque eu recebi e-mail dela ontem, recebi hoje, acho que é a Luciana, sim. Todo dia recebi, é a Luciana Lima. Um abraço, Luciana Lima, né? Que nós vamos estar juntos lá na cidade dela, em Piracicaba. O Felipe Dias, o Marco Antônio de Lima,
o Ellington Gonçalves, o Ricardo, o Marlon Liberti, o Wanderson Souza, o José Luiz Lourenço, Gabriel Moreno, Rodrigo Rui, Vitor Francisco, olha que turma, Cláudio Roberto, o Rafael Silva de Bauru, Tiago Luiz da Silva, que é de Santos, tem me ajudado muito, inclusive com informações que eu não sei bem sobre economia, ele está me ajudando, muito obrigado, Tiago. Em Santos, vamos estar juntos lá com o Tiago, uma galera grande. Leandro e Josias, Aldo Siquemura, Ronaldo Torres, o Hélito, já falei, Igor Muniz, e tem mais cara, mas é muito. É que eu não fiz relação, não, estou olhando aqui só na minha pré-agenda. Cada um que eu falei é de uma cidade, Silvio, para você ter uma ideia. São as pessoas que estão articulando, né, nas cidades para a gente poder comparecer. Então eu creio que 2013 já vai entrar janeiro bombando, né? E também nas capitais também nós já estamos organizando, né? Tocantins, Amazonas, em Minas Gerais, lá onde eu estive uma vez só numa igreja batista fazendo uma palestra, mas dessa vez é no hotel, lá onde você tem parentes em Minas, Silvio, é Governador Valadares. Governador Valadares, isso. Vai ser na segunda semana de abril, já está fechado a data. Então, quer dizer, ainda Vila Velha e Espírito Santo, a Vitória, entende? E muitos lugares, mas são muitos, muitos, muitos. E São Paulo, nós vamos, a menina dos olhos para mim dessa vez é rodar pela cidade de São Paulo, sabe? É andar a pé, com o microfone, com o som, e sair distribuindo DVDs. Chegou o Sabino, já reiniciou o computador dele, acho que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas desde já, Silvio, as pessoas que querem participar e mais informações, manda e-mail direto para mim, para o cidade@verdadeoculta.com.br. Cidade com singular. Tá aparecendo aí direitinho? Quer que eu veja o contrário? Tá perfeito, tá perfeito. Então, esse e-mail que tá aí. É cidade@verdadeoculta.com.br. Só para isso. Outro assunto eu não vou ler por ali, sabe por quê, Silvio? A minha vida é muito corrida. Aí as pessoas, se mandar outro assunto para esse e-mail, eu vou olhar, não é o assunto, eu vou tirar logo. Entende? Então manda para o Rubens, não tenta me driblar, não. Manda para o Rubens, que tendo um tempo eu vou responder todo mundo. Não vou parar de responder. Mas mandar para o Cidade Oculta para outro assunto não vai adiantar. Tá. Então quem mandar o e-mail para o cidade@verdadeoculta.com.br não será respondido outro assunto a não ser irmão Rubens nas cidades de São Paulo. Tá? Agora, quem quiser fazer perguntas a respeito de qualquer outro assunto, é rubens@verdadeoculta.com.br. Bom, agora eu quero dar um grande, fortíssimo boa noite ao nosso querido professor Fábio Sabino. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer muito grande ter o amigo aqui, uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande. Hoje nós vamos aí repartir o pão da melhor maneira possível e um pão repleto de conhecimento, certamente. Boa noite, Fábio. Por favor, se apresente, Fábio. Boa noite, Silvio. Boa noite, Rubens. Boa noite ao meu camarada Jardel. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, também nos ouvindo. Eu quero, primeiro, de antemão, já agradecer pelo convite, a sua pessoa, principalmente, por ter intermediado. Quero agradecer a você, ao Rubens também, ao Jardel e aos demais que talvez possam fazer parte desta noite, desta banca aqui, para nós analisarmos esse tema proposto, que é a Bíblia é bíblica. Sou daqui da capital de São Paulo, não sou pastor, não tenho nada contra, não sigo nenhuma denominação evangélica, também não tenho nada contra, não sou religioso, creio no Criador, então é a única crença que eu tenho, pelo fato de hoje eu ser um crítico textual, que é minha área de especialização, sou um exegeta, tenho um livro publicado na área. Então, às vezes, as pessoas pensam que eu sigo alguma denominação. Não tenho nada contra. Então, acho que cada um faz o que quer fazer, cada um crê naquilo que quer acreditar. Então, eu não levo nada para o lado pessoal, mas hoje estou aqui para nós discutirmos esse tema e não o que eu acredito que alguém acredita. Então, hoje estou aqui para participar e naquilo que eu conseguir colaborar, elucidar e tirar e sanar as dúvidas dentro do meu conhecimento, o qual eu possuo. Eu estou aqui já à disponibilidade para atender aí ao tema proposto e as perguntas que forem levantadas aqui nessa noite. Então, maravilha. Agora, só para finalizar, o nosso querido irmão, professor Fábio Sabino, não pertence a nenhuma religião, não pertence
porque eu recebi diversos e-mails aqui, já colocando ele no patamar de pastor, já colocando ele no patamar disso, daquilo, que é cão guloso, que é aquilo outro. Então, deixar claro que não é. Pode até se tornar, né, um bom cão guloso, né, Fábio? Isso aí, o futuro a Deus pertence. Dinheiro todo mundo precisa, né? Mas essa vocação, esse chamado eu não tenho, não. Eu tô liberto disso. É brincadeira, viu, Fábio? Eu só pra descontrair, que eu sempre faço brincadeira. Eu faço até com o Rubens. O Rubens mas, ô Silvio, eu tenho aqui um rebate aqui nesse ping-pong. Você também foi chamado de maçom no começo. E algum dia pode ser, né, Silvio? Exatamente, quem sabe, né? De repente, aí eu entro lá no piso quadriculado e sigo. Né? O pessoal falou tanto que eu passei a acreditar, né? Para vocês terem ideia, ó, eu já fui espírita do lado de Candomblé, eu já fui evangélico, eu conheço Seixonoye, eu já conheço quase todas as vertentes. Ainda mais sendo teólogo, então eu acabo conhecendo um pouquinho de cada religião, né? Mas hoje eu não pertenço a mais nenhuma denominação, isso já faz desde 2009, enquanto eu dava aula na FAESP, que é a Faculdade Evangélica aqui de São Paulo, que era a mantenedora, é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu lecionei hebraico e grego nessa faculdade durante 8 anos, continuo ainda exercendo a função docencial de docente, dou aula em 2 faculdades, sendo uma delas a mantenedora Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande no ensino teológico, não na formação de pastores, que eu não formo pastores, simplesmente eu exerço a minha função docencial, que é apenas ensinar aquilo que eu aprendi. Lógico, há coisas que eu não posso ensinar devido ao nível. Então, mesmo sendo do nível bacharel, tem coisas que eu não posso ensinar. Ainda mais a minha área de especialização, que hoje nós somos poucos exegetas no Brasil. Então, no Brasil, nós somos apenas, acho que o máximo em 15 exegetas no Brasil. Então, seria até interessante você explicar o que é exegeta, porque até eu não sei. É o seguinte, a exegese, ela lida com os manuscritos hebraico, aramaico e grego. Okay. Dentro desses manuscritos surgiu o chamado edições críticas, de vários teólogos e renomados. Essas edições críticas, como se fosse uma Bíblia, né? Um ajuntamento de manuscritos hebraicos. E embaixo existem algumas anotações, embaixo e nas laterais. E essas anotações são tudo códigos. O que existe nessas anotações, que é o debate de hoje? Existe quem adulterou alguma coisa na Bíblia, e está o nome dessa pessoa que adulterou e quando foi que ela adulterou. Então a exegese lida com isso, é com isso que eu lido, chama-se crítica textual. É só que é tudo código, está em latim, está em alemão, está em inglês, está em francês. Então eu decodifico tudo isso, é onde eu apresento para meus alunos já nível bacharel, mestrado para cima. Por isso que eu dou aula de especialização em exegese. Então eu dou um curso hoje específico online de especialização quem quer aprender exegese. Lógico, para quem quiser fazer exegese tem que saber hebraico ou grego. Né? Então a exegese só lidar com a língua o qual a Bíblia foi escrita. Hebraico, aramaico e grego. É isso que eu ensino. Essa é a minha função e minha profissão. Interessante, interessante. Eu não sabia realmente profundamente o que significava, já deu uma aula aí do que significa. Bom, eu vou começar, como o Rubens vai sair o Rubens já voltou. Eu vou dar uma perguntada para o Rubens, que é o tema do nosso Hangout de hoje. Vai começar por aí. Rubens, a Bíblia é bíblica? Partindo do pressuposto de que o que é bíblico é o que está na Bíblia, né? Então uma referência à Bíblia na Bíblia não existe. Então a Bíblia não é bíblica. Que mais? Acabou. Como a gente coloca, a pessoa tem o hábito de dizer que é bíblico, está na Bíblia, é bíblico. Quando se retrata do é bíblico, o que significa? Quer dizer que é para fazer, né? Seria esse o tema. Agora eles usam é bíblico para isso, tipo assim, o que é o protestantismo. O que é bíblico é para se praticar. Geralmente essa é a visão, pelo menos 16 anos que eu estive lá, essa é a visão que me deram, entende? Eles falam, tipo assim, quando eles vão falar alguma coisa, dizem assim, tem que fazer isso, porque é bíblico. Isso também é bíblico. Tipo assim, o que é bíblico é para se fazer, entende? Essa visão. Mas a pergunta é, a Bíblia é bíblica, e a Bíblia não é bíblica, porque não tem a Bíblia na Bíblia, a não ser na capa. Ou talvez na primeira página ali, onde tem mas no que está escrito lá não fala da Bíblia hora nenhuma. Tá certo. Jardel, a Bíblia é bíblica, Jardel?
Bom, no meu ponto de vista, irmão, não é, né? Porque a gente nunca viu o Salvador, né, que a gente acredita, mencionando a Bíblia, né? Ele mencionava as Escrituras, né? A Bíblia contém as Escrituras, né? Mas ela não é assim como se coloca na capa, né? Bíblia Sagrada, né? Porque se fosse sagrada, deveria ter todos os outros livros que não tem dentro dela, né? Então ela falta algo, e fora as traduções, né? Que uma muda de uma para outra, assim, né? Uma coisa horrível, né? Deveria ser um padrão só e não é, né? Então eu não creio que a Bíblia seja bíblica, né? Mesmo que as pessoas sugerem dizendo, segue isso porque é bíblico, né? Nunca foi mencionado na própria Escritura a Bíblia, né? A Bíblia veio ser inventada depois, né? Anos muito mais tarde pela Igreja Católica. É o meu ponto de vista. Ok, meu querido, muito obrigado. Fábio Sabino, a Bíblia é bíblica? Olha, veja bem, Silvio, eu vou pela definição etimológica da palavra Bíblia. A palavra Bíblia, essa palavra aportuguesada que nós utilizamos, ela origina-se de um vocábulo grego. Eu estou até com o vocábulo grego aqui aberto. Aqui eu tenho um programinha chamado Bible Work, que ele é totalmente em inglês, onde que eu trabalho. A palavra Bíblia vem do grego a palavra biblion, que na verdade é um substantivo do caso acusativo, que é um diminutivo que vem de biblos, que é um caso nominativo, seria o vocábulo primário da palavra Bíblia. Então, a palavra Bíblia origina-se de um vocábulo grego que é biblos, que é um conjunto de livros. Se nós respeitarmos o conceito etimológico da palavra Bíblia, que origina-se do grego de biblos, sendo um conjunto de livros, o que viria então ser bíblica? Bíblica viria a ser um conteúdo inserido nesses vários livros que estão hoje inseridos como Bíblia. Então, só o que ocorre? Quando nós pegamos 66 livros, que se chama de Bíblia, algumas coisas é bíblico. Então, vou pegar essa expressão bíblica no sentido que há uma veracidade histórica. Porém, eu não posso pegar esses 66 livros e dizer que esses 66 livros são bíblicos, por mais que esteja inserido em um livro que nós chamamos de Bíblia, né? Que é um conjunto de livros. Agora, desses conjuntos de livros, quais os livros confiáveis? Aí está a questão. Então, não é 100% bíblica, não. Tem aí os seus impasses aí para saber o que é bíblico e o que não é bíblico, por mais que esteja dentro da Bíblia, ok? Essa é a minha primeira posição. Maravilha. O próprio nome, né, ele já nos induz, abre aspas, ao erro. Você acredita nisso, Fábio? O nome já induz nós, porque se falar é escritural... né? Outra questão, igual colocou aí o Jardel, escritura não tem nada a ver com Bíblia. Por mais que, ou seja, Bíblia é um conjunto de livros. Se eu pego a Torá, né, que o judeu chama de Torá, que são os 5 primeiros livros. Se eu tenho os 5 primeiros livros, então em um vocábulo grego, eu posso chamar esses 5 livros de Bíblia, porque é um ajuntamento de 5 livros em um único manual, vamos dizer assim. Agora, o que atrapalha o conceito das pessoas é esse vocábulo Bíblia. Por quê? As pessoas, elas pegam esse vocábulo Bíblia e eles mistificam esse vocábulo Bíblia. Então eles acreditam que esse vocábulo tem poder, tem uma magia, como se o nome Bíblia fosse um amuleto mágico onde iria resolver o problema de todas as pessoas. Nesse sentido, é um sentido errado e as pessoas têm que tomar cuidado. Porque quando você pega escritura, a escritura não tem nada a ver com a palavra Bíblia no sentido que todo mundo conhece hoje, que é o conjunto de 66 livros. Porque depois nós vamos entrar aqui com o decorrer, essa formação do Novo Testamento, que o Rubens, eu já vi, ele ama essa questão de Constantino, a história da igreja, né, o que ocorreu, como foi feito, quem formou esse cânon, que chama-se cânon, né? Então, o ajuntamento de 27 livros do Novo Testamento chama-se regra de canonização. O Antigo também aconteceu a mesma coisa. Os 39 livros do que nós chamamos de Antigo Testamento, porém os judeus não chamam de Antigo Testamento, eles chamam de Tanar. O que é Tanar? Tanar, existe uma forma acróstica. O que é acróstica? Em vez de eu escrever Tanar, eu escrevo de cima para baixo. Então o T, o N e o K, Tanar. T de Torá, N de Neviim e Q de Ketuvim. Essa é a forma que os judeus chamam todo o Antigo Testamento que o cristão conhece. Torá, os 5 primeiros livros, Neviim, em hebraico, traduzindo, são profetas,
E ketuvim, do hebraico para o português, traduzindo, significa escritos. Isso é a escritura, a verdadeira escritura que o Salvador utilizou. Só que aí o que aconteceu? Pegaram a Tanar, ajuntaram com a Brit Hadashah, que é a nova aliança, que alguns judeus messiânicos a denominam e a chamam, que o povo cristão chama de Novo Testamento, unificou isso e deu o nome de Bíblia. Aí é onde fala, não, mas é bíblico, está na Bíblia, ó, você não pode fazer isso porque está na Bíblia. Olha, você tem que tomar cuidado. Aí o problema está, será que tudo que é bíblico, que está na Bíblia, eu tenho que praticar? Segura um pouquinho aí, Sabino, que eu vou dar uma boa noite para a galera aqui e até quero que o Rubens faça um comentário em cima dessas colocações e a gente vá para um bloco mais direto de perguntas. Eu quero dar boa noite aqui, eu vou desativar a atualização, para o Walter Schofield, para o Dan, para o Ira, para o Otávio Neto Albuquerque, que diz que vixe, muita informação. Boa noite, irmão Rubens, Silvio e os demais. Boa noite, Emerson Gonçalves. Eu vi os vídeos hoje sobre os acréscimos das Bíblias, gostei, fala sobre os provérbios. Tá. Nós vamos ler as perguntas depois, estou dando boa noite para vocês. Né? Estamos aí com o Alan, grande Alan. Estamos com o Januzzi aqui também, Rubens. O Januzzi está aqui. Estamos com Valdecir de Paula, Hilton Gomes, Elvis Leandro Matos, Dampruíra, Impactoja, enfim, muita gente aqui. Tatiane Rodrigues, boa noite. Né? Luiz Domingues, boa noite, meu querido. Alan Leme, meu querido Alan Leme, amanhã ele vai estar fazendo o hangout dele. Vou dar uma passadinha lá rapidinho, viu, Alan? Vou dar uma passadinha lá para dar um abraço em você, tá bom? Um abraço para o Flávio Henrique, PVC César, Júnior. Tem muita gente já ao vivo, nós estamos exatamente com 130 e poucas pessoas ao vivo. Esse número vai aumentando conforme o andar da carruagem. E muito obrigado a todos e boa noite. Eu vou daqui a pouco ler algumas perguntas lá, né? Mas primeiro tem que dar prioridade para os convidados aí. Então nós começamos com a pergunta de se a Bíblia é bíblica. O Rubens colocou uma observação curta que não é, o Jardel colocou uma observação dele também, e o Sabino deu uma estilingada aí, acrescentou vários pontos que nós vamos discutir esses pontos aí interessantemente no decorrer do programa. Então, Rubens, em relação a esse livro, que o pessoal chama de Torá, né? Qual é a sua opinião a respeito desse livro? Se ele tem algum fundamento? Se eles são só os 5 primeiros livros da Escritura ou é um conto, né? Um livro de contos? Qual é a sua opinião a respeito disso, amado irmão Rubens? Sobre o Pentateuco? Oi? Sobre o Pentateuco? Ou sobre todos os demais? Torá, né? O que nós aprendemos no sistema religioso, Silvio, é o que eu ainda aceito hoje, entende? Porque a visão minha, né, que eu tenho sobre essas questões todas, é a visão de alguém que esteve dentro do sistema religioso e aprendeu do jeito deles. Então agora eu preciso cada vez mais dar uma olhada melhor nos pontos que são colocados na própria Escritura, para poder a partir daí ter uma visão, vamos dizer assim, solta, livre, da contaminação que foi aquele aprendizado de muitos anos lá no sistema religioso. Agora, é claro que nós não fizemos nenhum curso, né? Nem de aprendizado de teologia, que aí vem do grego, né? Ou de qualquer outro tipo de curso religioso. Então não tem informação técnica nenhuma e nem histórica sobre os fundamentos que dizem respeito a essa questão toda envolvendo os livros, né, que foram canonizados, que não foram. Até essas palavras para mim são difíceis, igual exegese, né, hermenêutica, são difíceis, porque para mim eu pergunto, eu como a exegese agora eu aprendi, mas a hermenêutica eu como com farinha, como com bambu, é para se comer, é um negócio para se usar, a gente não sabe, cara, entende? Então, até porque esse tipo de linha de conhecimento, né, ele vem da Grécia. A Grécia é que elaborou tudo isso. A Grécia, os primeiros pensadores foram gregos, né? Então isso vem tudo da Grécia. E não poderia deixar de ser também aquilo que nós acreditamos que são as coisas do Criador, que ele deixou para a gente aprender,
não poderia também deixar de ter passado por lá, por isso que passou por lá. Por isso é que quando se fala hoje, através do conhecimento de faculdade, como é o caso do irmão Sabino, que estudou muito e dá aula, fala-se sempre o quê? Advindo do grego, mostrando como foi no grego, tipo biblos, biblo, biblons, porque essas palavras são, na verdade, gregas, né? Mas eu penso que o mais importante de que nós viemos alcançar, não para a gente trabalhar no mundo, para dar aula, para poder ser pastor, para ganhar dinheiro, como um profissional que o pastor é, as pessoas não lembram, mas o pastor é um profissional. É um profissional, a profissão dele de ganhar dinheiro, de sobreviver, é ser pastor. Então, quer dizer, é um aprendizado somente para conhecimento, né, das coisas do Criador, sem, vamos ver, uma visão de se utilizar no próprio mundo. Eu creio que o melhor a fazer é lendo somente mesmo a Escritura, o que está lá. Eu creio que é o suficiente para a gente saber como se comportar com a gente mesmo e com as pessoas e com todo mundo. Então, Silvio, eu, sinceramente, só estou aqui aprendendo esses termos técnicos, essas coisas técnicas, né, de estudo aqui com o irmão Sabino e os demais irmãos aí falando. Mas eu não sou aquele para ensinar aqui. Esse tipo de informação, de conhecimento, que eu não sei nem falar bonito para poder explicar o que eu quero dizer. Mas então eu não sei, porque eu não estudei. Esse conhecimento didático, como é que eu falaria? Técnico, não é técnico, mas técnico. Entendeu? De cultura comum, eu não sei mesmo. Eu não tenho essa cultura. Maravilha. Nós vamos entrar já permear a sua área e fazer um contraponto com que o Sabino, no entendimento dele, ele entende, enfim. Jardel, a mesma pergunta para você. O que você acha da Torá, né, desses 5 livros, tal? Explica aí na sua opinião o que você acha desse livro, né? Que é um livro seguido por muitos, né, pelos judeus e vários outros. O que você acha desse livro Torá? Então, irmão Silvio, na minha opinião, assim, né, eu vou falar diretamente da Escritura, né, o que eu penso sobre ela, né, qual é a função dela e o sentido dela para a vida do ser humano, né, em si, no geral, né. Eu vejo não só a Torá, mas todas as partes das Escrituras, até onde eu sei que é a Escritura, ela é dividida em 3 áreas, assim que eu coloco, né. A Escritura, ela contém uma parte histórica, que conta a história do povo antigo, né? E tem a parte profética, né? Que foram profecias que já aconteceram e outras que provavelmente vão acontecer. E ele também é um livro doutrinário, que nos doutrina, ou seja, a vontade do Criador de como nós devemos nos comportar nesse mundo uns com os outros, né? Como uma das mensagens é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então ela é doutrinária, ela nos ensina como viver bem na Terra, vivendo bem com o outro ser humano. E é um livro profético, como eu falei, e um livro histórico. Esse é o meu ponto de vista sobre ele, né? Eu acho também os 5 livros, lógico, da Torá, ele é importante, né? Ok. E Sabino, qual é seu parecer aí a respeito da Torá? É um livro que nós devemos nos apoiar? É um livro... A sua opinião, né? A sua opinião pessoal e de estudos a respeito desse livro, que é muito conhecido, que é muito seguido aí por vários. Inclusive era para ter um especialista hoje sobre a Torá, por isso que está na pauta, mas fica a pergunta aí para vocês. Ok, bom, eu vou só trazer o significado aí, só para acrementar um pouquinho mais. A palavra Torá significa leis, né? Veio da palavra lei, Torá, lei, mandamento. A palavra Pentateuco, talvez muitas pessoas não sabem, mas penta, lógico, 5, é um vocábulo grego. E teuco, na verdade, era o nome de estojo ou receptáculo, porque até hoje, em algumas sinagogas, se guarda a Torá, que é o rolo, dentro de alguns receptáculos ou estojo. E os gregos chamaram isso de teuco. Então, por isso que vem Pentateuco. Então, são 5 estojos, 5 receptáculos, onde armazenava-se esses rolos. Acerca da Torá, existem os seus 5 primeiros livros, os conteúdos, no caso, em hebraico, né? O nome Gênesis, que nós temos, vem do trabalho da Septuaginta, o nome Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo vem do trabalho da Septuaginta, que vem lá do século II, século III a.C., que vem por ordem de Ptolomeu Filadelfo II, que encarregou alguns judeus helenizados a fazer esse trabalho da Septuaginta, que era o Pentateuco, né? Então esse nome que nós temos hoje vem da Septuaginta. Em hebraico chama-se Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. É o nome dos 5 livros que os judeus denominam. O livro do Gênesis, ou Bereshit, ele traz um princípio, não um princípio de regra
Ele traz apenas história, o quê? História criacionista e tratado genealógico. É o objetivo. Então fica difícil a gente ter o livro como prática de regra, uma vez que não é o princípio desse livro, né? O princípio do livro do Gênesis é falar sobre a genealogia. Ah, veio Adão, veio Eva, depois veio Noé, depois veio Abraão. Surgiu-se os patriarcas, aí vai para o livro do Êxodo, vai para o livro de Shemote, aí vai narrar a história de Moisés. Bom, de Moisés, aí você tem quase todos os últimos livros. Aí Moisés vai para o Egito, tira o povo do Egito, aí o povo periga no deserto, um monte de gente morre, ele é o único legislador, aí o Eterno dá os mandamentos, ou seja, é difícil de ter esses 5 livros como regra de fé, no caso para mim, brasileiro, uma vez que eu não sou judeu para seguir as leis, porque os judeus seguem ao pé da letra não só a Torá, a lei escrita, mas como a tradição oral que surgiu de toda a Tanar, né, que é o Talmud. Eles respeitam muito o Targum, que são comentários em aramaico em cima, né, da Tanar ou do Antigo Testamento. Em cima disso ainda se criou-se a Mishnah, criou-se a Guemará, criou-se a Kabbalah, criou-se a Gematria. Então, é muitas coisas que para nós brasileiros é complicado alguém praticar todos esses ritos, né? Todos esses mandamentos. Agora, respeito. Se um cristão ele quer praticar, que pratique. Agora, eu como professor do que eu ensino, há coisas que eu ensino e informo. Ó, gente, isso daqui não é veraz. Nossa, eu tenho dor de cabeça. Porque as pessoas acreditam em muitas coisas que aquilo realmente aconteceu e existiu. E nós temos seríssimos problemas, porque eu não discuto a fé. Igual, se tudo que está ali na Torá tem que ser praticado, existiu e aconteceu, que comprovações eu tenho da veracidade de tudo aquilo, se realmente aquilo é a verdade, é a veracidade? Aí tem outro problema. Se a pessoa não é judeu, o que a obriga, então, a cumprir toda a Torá, todo o Antigo Testamento? Eu mesmo eu não cumpro, eu ensino, mas eu não cumpro o que está na Torá e muito menos o que está no Pentateuco. Simplesmente conheço, decifro e ensino. Mas há coisas que não dá para ser praticado. E olha quando eu ensino. É a coisa que até é difícil de ensinar ali, viu? Ok, meu querido, maravilha. Agora eu vou deixar a palavra com o irmão Rubens, para o irmão Rubens fazer uma pergunta, em termos de curiosidade, de pontos importantes da Escritura, Rubens, que você coloca brilhantemente no seu DVD A Bíblia é Bíblica, e você perguntasse, por favor, para o Fábio Sabino, o ponto de vista dele em relação a algum ponto. Aí eu não sei se você está de improviso aí, se você tem alguns pontos importantes que você gostaria de perguntar para o Fábio Sabino para a gente poder desenrolar desse ponto uma discussão. Não, Silvio, na verdade eu não... Quando você me chama para fazer um hangout, eu estou o dia todo fazendo tanta coisa, cara. Aí na hora eu paro aqui, abro aqui, mas aí na hora que... E toda a gravação minha, tudo meu é assim, sabe? A gente vai na hora e começa a falar e vai desenvolvendo sem ter pensado em nada antes. Né? Eu já acostumei desde novo assim, até porque quando eu comecei a fazer rádio, eu fui logo fazer futebol, né? E futebol é muito de improviso, né? Futebol não tem como você pensar, vai ser assim assado. É na hora da bola rolando que você sai narrando. Então eu acostumei desse jeito, rapaz. É difícil para mim me organizar antes, até para poder pensar em alguma coisa interessante ou anotar ou qualquer coisa assim. Mas eu vejo que é muito importante a gente obter conhecimento, né? O conhecimento, ele cabe em qualquer âmbito, né? Saber sempre é bom saber, mesmo que seja aquilo que a gente sabe que a gente não vai praticar e nem é para praticar. Né? Por exemplo, eu sempre defendi também, desde que eu me libertei do sistema religioso, que essa questão toda envolvendo aquelas leis antigas não se é para poder a gente fazer, porque nós não somos judeus realmente, nós somos brasileiros. A não ser que alguém seja judeu e esteja assistindo a gente. Mas eu que tenho certeza que eu sou mistura de índio com italiano, então não tem como praticar algo que veio lá daquele mandamento de Moisés, aquele povo de lá, naquela época ainda, né? Ainda mais entendendo como nós entendemos que o Salvador, segundo o que foi escrito por Shaul, acabou com aquilo tudo para as nações todas, né? Para todas as nações, de dois povos, derrubou o muro da separação, fazendo em si a inimizade e fazendo dos dois, né, dos judeus que eram um povo separado, agora um único povo. É assim que a gente entende, porque assim está na nova aliança. Agora, voltando ao que nós conhecemos como o Antigo Testamento, né, que aí tem esses nomes todos, né, que o professor bem colocou,
Eu concordo com o irmão também quando ele diz que Gênesis, por exemplo, não tem como você seguir o que está na Bíblia. Se for ver a Bíblia como um livro que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, porque tem coisas estranhas lá em Gênesis, todos, na antiga aliança toda, mas em Gênesis tem um negócio lá das mandrágoras, que a mulher queria pegar o marido da outra, e aí trocou uma noite com o marido pelas mandrágoras. Então, quer dizer, se isso é bíblico, isso deve fazer, é lícito também uma mulher que está sem homem trocar um objeto pelo marido da outra nessas igrejas que estão aí também. Porque lá aconteceu isso. E outras coisas desse tipo assim, coisas estranhas, né? Coisas esquisitas, mas é bíblico, né? Se for partir para o bíblico, tem amparo. Eu creio que no decorrer do programa, Silvio, até mesmo com mais colocações, dá para a gente ter assim, uma visão melhor de algumas perguntas importantes a serem feitas ao irmão Sabino, ao irmão Jardel, a você, né, e tudo mais. Posso fazer a sua complementação aí? Pode, claro. Deixa a sua. Do que o Rubens falou, olha só onde as coisas vão parar quando as pessoas radicalizam que a Bíblia é bíblica. O bem colocou o Rubens, a questão do relacionamento da mulher, a questão de deitar com um com o outro. Aí vem a pergunta, se eu tenho que praticar o que está no Antigo Testamento, se eu sou cristão, eu sou cristão, se eu tenho que praticar o que está lá, por que hoje então não posso ter mais do que uma mulher? Se o Deus não mudou, se o Deus é o mesmo, é o Deus bíblico, peraí, não existiu penalização para Abraão por ter tido relação com Agar, não houve uma penalização por Davi ter tido mais de 3 mulheres, e muito menos para Salomão. Isso é bíblico. É isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Não é porque é bíblico, deve ser praticado. Agora, vai da moral de cada um. Agora, a questão da religião, ela institui alguns procedimentos morais na prática da vida da pessoa por aquilo que tem como fundamento, que é a Bíblia. É isso para o cristão. Agora, o muçulmano, eles têm um outro fundamento. Mas se tratando da Bíblia, peraí, se tudo eu tenho que praticar, então por que eu não posso ter mais do que 2 mulheres, se vários personagens que são bíblicos e estão na Bíblia no Antigo Testamento tiveram? Ou seja, se mudou a ordem, quem mudou? E por que mudou essa ordem? Tanto nem o próprio Salvador, ele foi a favor dessas leis tradicionalistas instituídas pelos grandes rabinos chamados Hassidins, e depois chamado de fariseus, antes mesmo da história dele no Novo Testamento. Tanto que chegou momentos na história da narrativa do Novo Testamento, chega um momento que trouxeram a mulher e falaram, a lei de Moisés, não é a lei de Deus, a lei de Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. E Jesus foi contra a lei de Moisés. E todo judeu prioriza a lei de Moisés, porque existe a lei, chama-se Decálogo, que é o do Eterno, que os judeus acreditam. Existe a lei de Moisés e existe a lei dos anciões, ou a lei dos escribas e fariseus. Também Jesus repudiou essas leis. Certa feita Jesus falou assim, vós, para os anciões, vós transgredi as leis de Deus pela vossa tradição. Então, existe a lei de Deus no Antigo Testamento, existe a lei de Moisés no Antigo Testamento, existe a lei tradicionalista no Antigo Testamento. E é só que as pessoas não sabem diferenciar o que é o que, e as pessoas saem praticando tudo. Algumas coisas ao seu bel prazer e outras não. Então, já que é bíblico e está na Bíblia, então, meu amigo, então é contraditório. Ué, se no Novo Testamento não pode, então o Deus do Novo mudou? Se no Antigo pode, por que no Novo não pode? Se lá podia ter 10 mulheres, por que agora no Novo não pode? E tantas outras coisas demais. Então as pessoas têm que saber, igual o Silvio falou, usar a hermenêutica, né? A interpretação de texto, saber interpretar a regra do contexto ali, do tempo da época, dos personagens da época, e saber o que é viável, o que é saudável praticar no dia a dia. Essa é a minha colocação. Maravilha. O comentário do nosso querido Jardel. Então, irmão, sobre a minha opinião, sobre o que o professor Fábio estava falando, concordo com ele 100%. Nós temos que tomar muito cuidado, né, porque tem surgido muitas, ali de igrejas, né, seitas também, que para mim, na verdade, tudo hoje em dia eu trato como seita, né? Mas porque muitas delas, inclusive teve um caso que mostrou até uma vez na televisão, que um rapaz, ele se colocou como pastor, né, se elegeu sozinho como pastor, disse que foi revelação de Deus, montou uma igrejinha na casa dele, começou a pregar para as pessoas, e depois falou que teve uma revelação que ele leu no livro na Velha Aliança,
né, que ele poderia ter mais de uma mulher. E aí ele acabou pedindo permissão para o marido da mulher que tinha que dormir com ela. E foi uma revelação do Espírito Santo. E aí os dois tiveram um caso, né, e aí essa confusão preparada na televisão, e convidaram um professor, né, teólogo, para explicar essa passagem, de onde ele tirou essa ideia. Aí ele falou, aí esse falso pastor, ele falou assim, eu tirei da Bíblia. E na Bíblia lá tem uma parte lá que está escrito lá, pega essa mulher e adultera. E ele leu assim, totalmente errado, né, o que estava escrito lá, e a palavra não era adultera, é adúltera, né, faltava um acento, né, ele não leu com acento, leu adultera. E aí dormiu com a esposa do outro